Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Eu estou aqui para falar sobre ouvir a voz de Deus, né? Eu vou falar um pouco, muito rapidamente, um pequeno testemunho meu. Nessa época eu não era evangélica ainda, eu não era cristã. E eu lembro que eu sempre saía da área onde eu morava e ia para uma outra área, né? Onde o pessoal se encontrava, essas coisas todas. E eu lembro que eu bebi ali naquele dia, né? Bebi. E quando eu tava voltando para casa era quase o quê? 2 horas da manhã, mais ou menos. E eu lembro que eu tava com muito medo nesse dia, muito medo, porque para eu sair desse bairro, onde era um bairro que só tem prédio, aqui era o bairro da gente que, queira ou não, também era um bairro onde tinha muito beco, né? Então, tipo, lá a gente vê de tudo, né? Nesses bairros onde a gente mora. E 2 horas da manhã, uma mulher bêbada, sozinha, andando por ali, né? Bêbada assim, porque eu tinha bebido, né? E tarde da noite, né? E eu voltei e eu vinha pedindo a Deus, Deus, por favor, Senhor, me protege, Deus, me protege, me protege. E eu pedia tanto proteção a Deus, mas eu pedia muita proteção a Deus e eu não era evangélica, tá, gente? Então a gente pode pedir proteção a Deus, sim. E nisso daí eu vinha andando sozinha, e isso antes de chegar para eu atravessar a rua para ir para o meu bairro, e eu ficava, Deus, por favor, me protege, Senhor, me protege. E eu escutei uma voz vindo do céu, e essa voz dizia assim para mim, ai, eu fiquei emocionada, né? Mas assim, acho que não tem como você não ficar emocionada quando você fala de Deus, né, da sua experiência. E para confirmar novamente, eu não era evangélica, né? E eu escutei essa voz dizendo assim, você é protegida. E mesmo assim eu ficava, Deus, é como se eu não desse bola para aquela voz, né? Assim, tipo, e aquela voz, e eu ficava, né? Senhor, por favor, me protege, meu Deus, me protege, Senhor, me protege, me protege. Eu vinha orando, né, na rua. E aquela voz seguia me dizendo assim, você é protegida. E mesmo assim eu continuava e essa voz ficava, é protegida. E teve uma vez assim que eu falei, ai Senhor, mesmo assim eu ficava pensando, né? Senhor, por favor, me protege, Deus, me protege, Senhor, me protege. Não deixa que nada aconteça comigo, porque eu tava com tanto medo de entrar no meu bairro, né? E essa voz mais uma vez falou muito assim, forte, com uma voz, com uma autoridade. E ele dizia assim, você é protegida. Aí dizia, tipo, bem suave, do Senhor. Nossa, gente, falar sobre escutar a voz de Deus, né? Então, essa foi a primeira vez que eu escutei realmente a voz de Deus vindo, né? Eu escutei a voz de Deus vindo do céu, né? Não foi simplesmente uma voz que estava assim na minha mente. Eu via como era a voz de Deus realmente vindo do céu, né? E eu escutava, era uma voz muito diferente, ao mesmo tempo uma voz doce, sabe? E ele falou também com autoridade para mim, dizendo que eu era protegida dele, né? E eu acho que ele ficou meio assim, dizendo, eu tô falando com essa menina, ela não tá escutando, e ele falou, né, você é, tipo, e depois foi muito suave, né? Então essa foi a minha experiência que eu tive com Deus. E aí, mesmo assim, eu atravessei, mesmo assim, eu continuava com muito medo pedindo proteção a Deus. Deus me protege, Deus me protege. E nisso, antes de eu chegar na minha casa, tem um beco. É uma rua meio escura, né? E antes disso, eu tava andando por ali e eu pedi assim, ai, Deus me protege, né? Me protege, sabe, gente? E quando eu olhei para esse beco, eu não vi, mas eu sabia que lá tinha muitos demônios nessa área, sabe? Mas não, eu sentia como se fossem demônios pequenos, criaturas minúsculas, assim, né? E aquelas criaturas, elas queriam, tipo, chegar perto de mim, tipo, fazer mal de qualquer jeito. Eu via como se fosse o fio, eu passava debaixo do poste, e eu sentia como se o fio fosse torar e cair em cima de mim o fio. Eu sentia como se eu fosse ter um ataque, de repente eu morria do coração. Então, assim, ia ser vários tipos de morte. Então, eu via, assim, que os demônios, eles queriam avassar em cima de mim. E outra coisa mais impressionante ainda aconteceu. Foi quando eu vi uma voz de um anjo que ele estava atrás de mim. E eu sentia, não era a voz que vinha mais do céu, era uma voz de alguém que estava atrás de mim. E eu sentia que essa pessoa que estava atrás de mim, esse anjo, ele era muito grande, talvez uns 3 metros de altura, que eu via como se a voz dele vinha de cima para baixo, de trás de mim. E esses demônios via que ele queria vir em cima de mim, e esse anjo atrás de mim falava assim, ela é protegida do Senhor.
E nisso daí eu ficava, ai, Senhor, me protege, com muito medo, olhando assim. E eu sentia aquela ação do demônio, sabe, assim, e essa voz dizia para mim, falava para os demônios, não era para mim, sempre dizendo que eu era protegida, que eu era, nossa, eu me arrepio todinho. E essa voz sempre dizia, né, que eu era protegida do Senhor, que eu era protegida do Senhor, né? E eu sentia que esses demônios, eles não chegavam perto de mim. E teve um momento que eu sentia que esses demônios, eles estavam tão próximos, tão querendo pular em cima de mim para fazer alguma coisa. E essa voz com muita autoridade dizia, ela é protegida do Senhor. E esses demônios, ele voltava, sabe? E uma coisa que eu lembro é que... uma coisa que eu lembro é que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, sabe? E Deus dá oportunidade para nós todos os dias, para a gente voltar para Ele, sabe? Então eu vi ali o cuidado de Deus na minha vida. Eu via como Deus me protegia naquele momento. Então, tipo, nós somos privilegiados naquele tempo. Eu não tinha Cristo, eu não tinha aceitado Cristo, mas eu tive essa primeira experiência, sabe? Essa foi a experiência de escutar a voz de Deus vindo do céu, dizendo que eu era protegida, de ter um anjo atrás de mim. E esse anjo falava para os demônios que eu era protegida, sabe? Então só bastava um anjo e milhares de demônios. Então, tipo assim, Deus é Deus poderoso. Nós temos um anjo que nos protege dia e noite. Deus, Ele protege nós a cada dia, mas nós, seres humanos, nós não vemos isso porque nós estamos cheios de pecados, sabe? Nós somos pessoas corrompidas, né? E essa foi a experiência que eu tive com Deus quando Ele falou sobre isso. E depois que eu cheguei em casa, sabe? E tipo, pra mim era como se fosse uma coisa normal. E hoje eu vou fazer 4 anos que eu sou cristã, graças ao Senhor Deus, porque Ele teve misericórdia de mim. Porque eu tive muitas outras experiências de morte, que eu poderia ter morrido, e eu via que Deus estava sempre ali me protegendo 24 horas. Antes, eu tinha um anjo que me protegia lá atrás. Antes eu tinha um anjo, como todos nós seres humanos tem um anjo que nos protege 24 horas. Mas hoje, como eu aceitei a Cristo Jesus, eu tenho um Santo Espírito de Deus que habita dentro de nós. Porque a palavra de Deus fala que nós somos templo do Senhor. É nesse momento, quando a gente diz sim para Jesus, é que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Graças a Deus, eu tenho esse Espírito de Deus dentro de mim, onde Ele me dá direção, onde Ele fala comigo, onde Ele me dá entendimento da palavra de Deus. Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia, sabe? A Bíblia Sagrada, porque a Bíblia aqui, sabe, é onde está a palavra de Deus, é onde Deus se comunica conosco, é onde a gente aprende a conhecer a Deus, a conhecer o amor de Deus. E as pessoas falam assim, ai, mas Deus é um Deus carrasco, matava todo mundo, o povo invadia. Não, isso não é ser carrasco, isso é amor. Se vocês forem ler a palavra do Senhor, você vai entender, porque a primeira vez que eu li a Bíblia, pela primeira vez, eu fiquei assim, nossa, como Deus pode fazer isso? Como Deus pode fazer isso? Por que Deus fazia isso? Eu ficava sempre botando, né? E eu li a palavra, e depois que eu reli a palavra do Senhor, Deus foi me mostrando o amor dele por cada um de nós, por cada um do seu povo. Então é isso, meus irmãos, para o vídeo não ficar muito longo, eu quero dizer que você tem um anjo do Senhor te protegendo 24 horas. Agora, se você quer ter a comunhão com Deus, se você quer ter Deus em tua vida, você tem que aceitar Jesus Cristo como teu único Salvador. E uma coisa também que fala na palavra de Deus, e em Jeremias 29:13, que é: buscar-me e me acharás. Buscar-me e me achareis, quando me buscar com todo o vosso coração, sabe? Quando nós buscamos a Deus com todo o nosso coração, Ele escuta nós, Ele nos protege. E se você dá o seu coração para Cristo, o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. E nós somos privilegiados, porque nós, cristãos, filhos de Deus, nós temos o anjo de Deus, que nos protege 24 horas.
Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, Ele que nos dá direção, Ele que nos dá entendimento da palavra do Senhor, Ele que nos mostra o certo e errado. Quando a gente faz coisas erradas, o Espírito Santo que está dentro de nós, Ele nos mostra que estamos errando. Então nós temos que pedir perdão a Deus e não fazer mais aquele pecado, né? Porque isso também é uma experiência que eu tive com o Senhor. E nós temos também Deus Todo-Poderoso, um Pai amoroso, um Pai misericordioso, tá bom? Então, eu estou terminando esse vídeo, gente, e eu queria fazer uma oração. Se vocês querem aceitar Cristo como seu único Salvador, vocês podem repetir a palavra que eu vou estar falando agora, né, em oração, né? Levanta sua mão para o Senhor e fala assim: Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, pelo livramento que o Senhor nos dá a cada dia, o livramento que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por nos proteger, Senhor. Eu quero, Pai, te conhecer, Deus. Eu quero, Senhor, ter o Senhor em minha vida, Senhor. E eu aceito Cristo, teu Filho, Pai, que veio nesta terra para nos salvar, como meu único Salvador, Senhor. Então aceita, Senhor, o meu espírito em tuas mãos, Senhor, e que teu Santo Espírito possa estar habitando em mim. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. E é isso, gente, que a paz do Senhor fique com todos e eu espero ter outros vídeos falando sobre a minha experiência com Deus e o meu testemunho de vida. Isso por etapa, cada vídeo, né, para não ficar tão longo. E é isso aí. Fica na paz. A paz do Senhor para todos e que o nome do Senhor seja glorificado nos quatro cantos da terra. É isso aí, gente. Fica na paz e até a próxima. Tchau.